Bom dia, galerinha aí do oitavo ano. Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez, nós estamos corrigindo as atividades referentes ao bloco 8. Lembrando que nesse bloco nós estamos falando um pouquinho sobre a América, né? Já tem alguns bimestres, já tem algumas aulas que nós estamos estudando a América. Só para relembrar, nós estudamos a regionalização da América, né? Quais que são as duas principais formas de se regionalizar a América, né? São duas formas principais, uma que segue critérios socioculturais, né, ou seja, critérios dos colonizadores que aqui adentraram, que aqui colonizaram a América. Nessa visão, né, de critérios socioculturais, a América é dividida em duas, né, a parte de cima, que é a parte América anglo-saxônica, e a América Latina, que é embaixo. A América anglo-saxônica ela é composta por apenas dois países, que são os Estados Unidos e Canadá. Todos os outros países da América pertencem à América Latina, né? Para a gente falar nessa divisão, a gente tem que voltar lá no período de colonização, né, que as Américas, os países Estados Unidos e Canadá foram colonizados pela Inglaterra, pelos ingleses, né? A gente percebe isso lá na bandeirinha que tem o símbolo da Inglaterra. Então, esses países, eles falam qual língua, qual que é a língua oficial? É o inglês, enquanto os países da América Latina, em sua maioria, falam o espanhol, né? Nós temos aqui no caso o Brasil, que fala também o português, porque foi colonizado por Portugal, né? Mas o restante, a grande maioria dos países, falam o espanhol, porque foram colonizados pela Espanha. Então, a gente pode notar a influência dos colonizadores nessa divisão, né? Na divisão sociocultural. E nós temos também a divisão física, que divide a América devido à sua extensão em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Como o próprio nome já diz, o critério utilizado aí foi a posição física e geográfica, né? Então, a América do Norte fica em cima, no norte, América Central na parte central e a América do Sul na parte de baixo, de acordo com o nosso mapa mundi, ok? Então, agora nós estamos falando um pouquinho das características de população, de urbanização, né, das características mais internas do continente. Nós estamos falando aqui, neste bloco em específico, da situação da urbanização da América Latina. Vocês vão ver aqui no decorrer das imagens, né, no decorrer da leitura do texto, que a gente vai se identificar muito, né, com alguns trechos aqui, porque nós fazemos parte da América Latina. Nós já discutimos um pouquinho, né, dessa urbanização na semana anterior, com a leitura da primeira parte desse texto, e agora, como uma complementação, né, vamos ler aí a segunda parte do texto. Então vamos à leitura. Os mais expostos. As ameaças à segurança nas cidades não provêm apenas dos efeitos dos desastres naturais, mas também têm a ver com a construção improvisada. Por exemplo, ao construir casas em morros com riscos de deslizamentos ou ao lado de rios que costumam transbordar após fortes chuvas. Embora a maior parte dos habitantes das cidades sejam expostos a essa série de perigos, são os mais pobres que estão expostos à pior parte, já que geralmente vivem em casas mais precárias e desprotegidas. Segundo um relatório da ONU Habitat de 2012, ao redor de 180 milhões de latino-americanos vivem em bairros marginais, como forma paliativa, ou seja, superficial, de diminuir os riscos que
empreitam este amplo grupo de pessoas. Vários países da região estão desenvolvendo projetos para reforçar as seguranças nas áreas com habitantes vulneráveis. A iniciativa CAPRA, por exemplo, tenta melhorar as formas de avaliar as ameaças climáticas na Colômbia, Peru, Chile e países da América Central e do Caribe. O Centro de Inovação Climática do Caribe também está ajudando para que países pequenos da região estejam melhor preparados para enfrentar os efeitos da mudança climática, através da criação de empresas sustentáveis. De qualquer forma, os especialistas concordam que ainda faz falta um planejamento urbano que integre todos os setores para fazer das cidades latino-americanas locais mais seguros. Muitas cidades da América Latina sofrem com os piores casos de congestionamento do mundo. Os problemas de água e saneamento foram um dos grandes problemas nas periferias, né? A mudança climática aumentará os problemas de água e de acesso à água na região, afirma Xiaomei Tan, especialista do Fundo para o Meio Ambiente Mundial. Estudos do Banco Mundial apontam que os territórios propensos às secas, especialmente em cidades do Chile, México, Guatemala e El Salvador, serão ainda mais secos. Da mesma maneira, zonas com risco a inundações como Argentina, Peru e Uruguai deverão enfrentar chuvas mais intensas. As cidades latino-americanas dependerão de um melhor planejamento para que essas projeções tão pouco alentadoras não se cumpram e permaneçam só como mau presságios. Então a gente pode perceber aí no texto, né? Até eu coloquei aí para vocês esta imagem aí, né? Que mostra aí uma favela, né? Que falando-se em urbanização, é uma das imagens mais frequentes aí da América Latina, né? É uma realidade nossa do Brasil, né? Principalmente nas grandes metrópoles aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente tem a presença aí de favelas, por quê? Porque as cidades são mal planejadas, né? Qual que é a população que vai para essas favelas? Que fazem moradia e abrigo nessas favelas? É a população mais pobre, é a população mais humilde, né? Que não tem o recurso para estar adquirindo uma casa, né? Em um bairro mais central. Então, vão se instalando aos arredores, muitas das vezes de forma ilegal nessas casas. Quase sempre elas não são documentadas, né, porque são invasões, né, a terrenos que não foram feitos para morar, né, então, qual que é o principal risco, né, a gente fala áreas de risco, qual que é o principal risco, né, são os deslizamentos, porque como são áreas que não foram planejadas, não são áreas próprias para construção, não são áreas que sofreram aí um ajustamento do solo, são áreas, são casas, né, que correm o risco aí de estar deslizando, corre risco de deslizamento. E quando são áreas, né, perto de rios, é pior ainda, né, porque além do deslizamento, corre o risco também das inundações, como é o caso, vários casos aqui no Brasil que a gente já presenciou, né, inundações. A gente tem o último mais recente lá, né, o rompimento da barragem que vitimou algumas pessoas, né, tirou a moradia de outras. Aquelas casas lá nos arredores, elas não eram para estar lá, né, não é uma área planejada, justamente porque tem esse risco, mas as pessoas, elas não têm, né, para onde ir, então elas optam por invadir essas áreas e correr o risco, porque elas não têm escolha, né? Então, esse não é um quadro peculiar brasileiro, particular nosso, é um quadro das cidades latino-americanas de uma forma geral. Então, aqui nos arredores, nos países vizinhos aqui,
acontece a mesma coisa, o mesmo problema aí, é, nesse caso da urbanização, né? Lá tem favelas também diferente dos Estados Unidos, Canadá, né? Que já não tem essa visão, a gente não consegue ver essa visão lá, né? Porque são cidades planejadas, são casas planejadas, então bem diferente, né? Da nossa situação aqui, ok? Então vamos à correção aí das atividades. Na questão número 1, qual classe social é a mais exposta a vários riscos e problemas urbanos, segundo o texto, em termos de localização da moradia? Por que isso acontece? Então, foi o que eu falei para vocês, né? São a população, né? A classe social mais baixa, né? Ou seja, a população mais pobre, né? Por quê? Porque eles não têm recurso financeiro, né, para estar adquirindo suas residências aí nos centros das cidades e acabam fazendo sua moradia em áreas invasões, né, em áreas invadidas, onde não é propício, onde não é adequado que construa sua moradia, né, justamente pela falta de recurso, pela falta de auxílio do governo, né, que não garante, porque a moradia é um dos direitos básicos do cidadão, né, mas é um dos direitos que o governo ele não consegue manter, devido ao aumento muito grande da população. Então, é muito difícil dele manter a moradia segura para toda a população, justamente porque isso não foi planejado lá atrás, né, lá no começo. Então, aí seria a resposta da 1. É claro que você pode ter a sua visão aí, né, não precisa colocar dessa forma que eu falei, né, se ficar em dúvida, dá uma relida aí no texto para entender um pouquinho mais, ou pode estar me perguntando aí para a gente estar esclarecendo. Na questão 2, com suas palavras, de acordo com o texto, qual é a importância do planejamento das cidades para a manutenção do bem-estar da população que ali reside e coexiste? Então, a importância do planejamento, ele é estrutural, né? Então, um planejamento da cidade oferece o básico que a população necessita, né? Afastamento de esgoto, coleta de lixo, saneamento básico, é, então, é o básico que garante para a população uma área segura, né, onde não haja deslizamento, não haja inundações. Então, essa é a importância do planejamento para as pessoas terem um lugar mais seguro e terem seus direitos básicos aí respeitados, né, educação, saneamento básico, coleta de lixo e dentre várias outras coisas aí citadas no texto também, ok? Vamos à questão número 3. Leia o texto abaixo para responder a questão. A América Latina vai atingir uma taxa de urbanização de 90% em 2020, segundo um estudo inédito do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos, divulgado na manhã desta terça-feira, 21. Os dados mostram que a América Latina e o Caribe são as regiões mais urbanizadas do mundo, embora uma das menos povoadas em proporção territorial. Na área, cerca de 80% das pessoas mora em cidades hoje, número superior ao de países desenvolvidos. Metade da população urbana vive em cidades com menos de 500 mil habitantes, 222 milhões de indivíduos, e 14% nas megacidades, que seria 65 milhões. A América Latina intensificou sua urbanização a partir da metade do século XX. O que caracterizou tal processo? Então, a gente viu no texto anterior, e dá para a gente ter uma noção desse texto também,
que o que intensificou foi principalmente o processo de industrialização. Esse processo, ele trouxe o que? O êxodo rural, que foi a vinda da população que antes residia nas áreas rurais, que trabalhavam nas áreas rurais. Então, com a vinda das indústrias, essa população ela também veio, né? Onde tem indústria, tem emprego. Então, essa população veio também para trabalhar. Então, o que aconteceu nas cidades? Uma superlotação de pessoas, né? Veio todo mundo que morava nas áreas rurais para a cidade. E a cidade, como não estava planejada para receber aquela quantidade populacional, caracterizou-se aí da forma que a gente vê hoje, né? Com o surgimento de favelas, o surgimento de áreas não habitáveis, né? Sendo aí habitadas. Tem pessoas que moram nas grandes cidades aí que vivem até debaixo da ponte. A gente já viu reportagens sobre isso, né? Então, justamente porque aumentou demais a população nas cidades e as cidades não estavam preparadas, porque elas não foram planejadas pensando nesse processo, que é o processo de industrialização, ok? Então, essa foi a correção das atividades, né? Se ficou alguma dúvida, vou estar aí disponível para estar esclarecendo para vocês. E é isso aí. Tchau, tchau.